Mas, para resumir, bem resumidinho, eu diria então que a Isabel é a Isabel Fabres. Ela é professora de inglês e educadora. Isso. Isso vai ser bem resumido, né? Ela isso tem aí. mestrado, tem doutorado, tem várias coisas, mas, resumidamente, ela é professora de inglês e educadora. Acho que fala bem da prática dela, né? E Obrigada, dona do Flávia. curso Villa School de inglês, que é maravilhoso. Você vai falar, obrigada, né? obrigada, Tereza. Tereza é uma força grande. Bom, eu Não, posso você... começar, Flávia? Isso, pode começar. Isso, Fala, pode. Tereza. Bom, então, muito obrigada. Primeiramente, eu quero agradecer à Escola Lacaniana por esse convite, uma escola que eu tenho um apreço muito grande e uma admiração também muito grande e que é muito responsável por isso tudo que eu vou dizer aqui hoje, né? Eu acho que aquilo que a Flávia falou, eu tenho um diploma disso, diploma daquilo, mas o que eu sou é um pouco do que eu vou, além das minhas identidades outras, né? E profissionalmente, o que eu sou, eu vou mais ou menos, eu acho que dizer alguma coisa disso hoje, tá? Bom, então eu estou aqui para falar sobre a minha experiência em educação e ensino de língua estrangeira e falar o que eu aprendi com as crianças e os jovens com quem eu trabalhei e com quem eu trabalho, porque hoje ainda eu dou uma assessoria a uma escola em Vitória, uma escola muito querida, que tem um trabalho muito cuidadoso. Trabalhei muito tempo numa grande escola aqui do Rio, uma escola também que eu sou muito grata a ela, porque ela me deu um espaço muito grande para eu encontrar ali coisas que eu queria ver e pensar coisas que eu queria pensar. Então, eu vou falar um pouquinho dessa trajetória. Quando eu digo que eu aprendo quando ensino, eu não me refiro à aprendizagem tradicional, né, que remete aos fenômenos cognitivos, à memória, à inteligência, à percepção, conteúdos, mas eu me refiro que eu aprendo das subjetividades, a condição de cada sujeito de participar de um evento coletivo de aprendizagens. Essa condição é a sua condição psíquica. Na minha experiência, eu observo que, apesar da sociedade comentar muito amplamente, né, que toda criança, todo jovem aprende uma língua estrangeira com muita naturalidade, muito rapidamente, e os argumentos são em favor de uma certa mobilidade, de uma certa flexibilidade que a criança tem e que as tornam mais, digamos, mais aptas para um tipo de aprendizagem da língua. Porém, aqui eu estou me referindo a essas condições que são necessárias para que essa aprendizagem aconteça, porque há questões muito específicas na aprendizagem de uma língua estrangeira que as pessoas normalmente não sabem. E é muito difícil no ambiente das escolas, porque os pais querem uma resposta imediata, e essas respostas às vezes não vêm. Aumenta a carga horária, e a resposta não vem. Coloque, e a resposta não vem. Porque são necessárias condições singulares. Há uma psicanalista francesa, Christine Revy, ela fala num texto intitulado A Língua Estrangeira entre o Desejo de um Outro Lugar e o Risco do Exílio, sobre os insucessos na aprendizagem das línguas estrangeiras. E ela reflete sobre as razões desse insucesso. Segundo a psicanalista, a língua estrangeira é, por definição, uma língua aprendida depois, tendo como referência uma primeira língua, aquela da primeira infância. Ela diz que pode-se aprender uma língua estrangeira somente porque já se teve a linguagem através de uma outra língua. E diz ainda que essa língua materna pode não ser a da mãe, e que a língua estrangeira pode ser familiar, mas elas não serão da mesma ordem. Revi diz também que, ao começar o estudo de uma língua estrangeira, a pessoa se coloca em uma posição de não saber absoluto. Ela retorna ao estágio do enfant,
enfant, criança, né? Ou seja, do neném que ainda não fala. Isso significa reviver a experiência de impotência de se fazer entender, e que há um sentimento de regressão associado a essa situação, que é reforçado quando a aprendizagem privilegia, no início, um trabalho exclusivamente oral, focalizando sons e ritmos. Ela lembra ainda que aprender uma língua estrangeira requer uma flexibilidade psíquica, pois quando você fala uma outra língua, você é outra pessoa. E eu tive contato com esse texto da Revi numa situação muito interessante, que eu vejo que todo o curso que eu fiz, eu acho que valeu esse texto. Eu fui fazer um curso de uma pós em Educação para a Língua Estrangeira, de português, ensinar estrangeiros a falar português. E, durante o curso, o que foi mais interessante para mim foi o contato com esse texto, porque, na época, eu estava escrevendo, inclusive, um texto meu sobre alguma coisa que dizia assim, o título era A Língua Estrangeira, a Língua do Outro. Quando eu me deparei com esse texto, que era uma coisa completamente nova, eu falei, nossa, praticamente estava copiando a ideia dela. E todo o pensamento dela, ele reflete muito a minha experiência, trabalhando com crianças, com jovens e com adultos. Ele tem ela fala disso de uma maneira muito bonita, da dificuldade que é para algumas pessoas, que ela chama dessa flexibilidade psíquica e que ela chama também de um atravessamento, é como se fosse um atravessamento de fronteiras, que há pessoas que estão mais dispostas a fazer esse atravessamento. E a gente vê isso até com crianças, quer dizer, você vai falar uma língua, você vai dar aula de língua estrangeira, elas falam assim, para de falar isso, fala português. Elas têm uma certa irritação, às vezes, com o fato da gente insistir na comunicação na língua inglesa. Bom, então, a criança, ela não aprende os aspectos formais da língua, ela não está interessada em saber das questões gramaticais e da estrutura da língua. E, para ela, a língua estrangeira é oca. Ela aprende, sim, os jogos de linguagem, que é um conceito de Wittgenstein. E aprende isso na sua relação com o mundo externo e com o outro. Mas isso não é garantido. Isso vai depender das suas condições psíquicas, emocionais e da forma como ela interage com esse ambiente. Nesse processo, a criança precisa de um mediador, que é o brincar, o fazer, o criar, inventar, e principalmente com as muito pequenas, o faz de conta, que para a língua estrangeira é riquíssimo, né? Você brincar de ser essa outra pessoa. No entanto, há um aspecto muito importante no meio de tudo isso, que eu vou roubar aqui o tema, sem muita condições de falar isso do ponto de vista da psicanálise, teoricamente, mas do que eu percebo, né? Que é a transferência, que é um termo muito caro à psicanálise, mas que na educação tem um lugar também muito privilegiado. Isso significa que essa pessoa que está na posição de mediador, o adulto, o educador, ele há que afetar a criança, o jovem. É necessário estabelecer com ele ou com ela uma relação de comunicação ativa. O adulto não será um adolescente, mas ele deve se interessar pelo universo dessas pessoas, buscar entender a sua forma de pensar, reagir, de se comunicar. Assim, a situação de aprendizagem acontece porque há uma conexão a essa transferência. Às vezes, a criança ou o jovem fará uma transferência com uma outra criança, não exatamente com o professor. Isso a manterá naquele espaço. Isso muito comumente acontece. Aliás, num certo momento, é importantíssimo para as crianças esse outro, o par, né, os pares. Mas, de alguma maneira, essa transferência tem que acontecer, seja por uma via ou por outra. Por outro lado, é preciso que o professor esteja preparado para as reações negativas, pois há situações em que a criança ou o jovem se alienam. E aí, por vezes, esse professor toma para si esse comportamento como se fosse uma rejeição a ele, uma resposta à sua pessoa, ao seu trabalho. Ele se ressente, o estudante que não entrega as tarefas, que fica alheio, e não percebe que isso pode ser
entendido como um aviso de que ele não está em condições de participar daquilo. Quer dizer, essa é uma das minhas análises aí, né? Ele necessita de alguma interferência. Pode ser que, ao agir assim, o sujeito esteja reagindo à imposição familiar e que seja uma forma de se negar a se subordinar. Ou então, é um tiro no seu próprio pé, porque ele não consegue sair da posição de alienação que ele está. O que a gente verifica é que todo esse impasse no processo de aprendizagem passa por uma experiência, que todo o processo de aprendizagem passa pela experiência traumática vivida, ou por uma carência, uma dificuldade de vencer a si próprio, de se superar, dificuldade essa cuja etiologia o professor desconhece. A criança não sabe falar disso, não sabe que a sua condição é essa. O jovem não sabe a extensão da sua angústia e, por isso, diante de um mau desempenho, ele passa a se achar cognitivamente incapaz. O professor, por sua vez, também não consegue ter a compreensão daquilo que aflige essas pessoas, porque muitas vezes a sua condição de trabalho é a estrutura desse trabalho. A escola, como a instituição, a escola, nos papéis dela, ela não consegue permitir, não consegue dar esse lugar. A educação é algo imposto. A ela não importa a condição psíquica do sujeito que precisa responder o que se espera dele. É assim na vida. Numa experiência de análise, a pessoa está ali para saber de si. Na sala de aula, ela está ali para saber de outra coisa. E ela não está preparada e não se sente apta ou interessada, porque, na verdade, está mergulhada em si mesma nas suas questões sintomáticas, né? Ela não quer deixar essa posição ou não pode. Embora a psicanálise e a educação sejam linguagens diferentes e aconteçam em contextos bem diversos, ambas lidam com impasses do sujeito, com as suas próprias ferramentas, obviamente. E como não podemos separar cognição de psiquismo, os professores têm aí uma questão. Embora as suas condições sejam, nesse sentido, limitadas, eles podem aprender muito sobre os sujeitos e, com isso, contribuir, ainda que não imediatamente. Muitas vezes, o resultado virá ao longo da vida, e esse professor nem vai ficar sabendo da sua contribuição na história daquele sujeito. Acontece isso também, eu acho que muitas vezes, na própria experiência de análise. Eu aqui acabei fazendo, sem querer, a coisa foi caminhando naturalmente para isso. Assim, eu não tinha um propósito anterior de meio que falar da experiência de análise, da experiência de educação, mas eu acho que isso está muito imbricado, enfim. Então, isso veio naturalmente, e é assim que minha fala está saindo. Bom, eu vou dar, por outro lado, a minha pergunta era o que o professor aprende quando ensina, e eu vou responder um pouco do que eu aprendi. Eu vou citar só alguns exemplos, e eu também procurei alguns exemplos um pouco de modo um pouco mais distantes, né? Por questões éticas, obviamente. Um aluno que perdeu a mãe em condições trágicas, aos 7 anos, ele sempre parece alheio, disperso, distante, inseguro, e muito inseguro com o que ele sabe. Ele geralmente, o que ele faz para chamar atenção é piada, é tentar tirar a atenção dos colegas da aula. É a forma como ele se conecta ali naquele espaço. É com o outro chamando a atenção para suas brincadeiras. Bom, e o que fazer? Reprovar? Essa é a pior das opções. Na turma, um dia o professor promoveu uma atividade que, com base num livro de histórias, era até história infantil, e esse menino hoje, essa experiência dele, esse é o caso mais recente pelo que eu vou citar, mas a experiência dele, essa experiência traumática, aconteceu quando ele tinha por volta de 7 anos, e, obviamente, as circunstâncias mostram como isso aconteceu, mostram que isso já vinha ocorrendo. Portanto, ele deve ter tido uma primeira infância também bastante complicada. E aí eu sugeri ao professor, quer dizer, a gente conversando sobre planejamento, você já pega esse livro, faz com eles, é tão interessante, não pensava nesse aluno especificamente. Era um livro de história infantil, falei, tem que tentar atrair, porque eles
não gostam muito, né? Mas é interessantíssimo, uma cientista maluca que cria umas coisas. E ela tem um guinea pig, ela tem, enfim, a história é longa, mas ela tem um armário em que ela guarda várias poções mágicas. E essas poções são assim, crescer cabelo, cantar bem, e até que tem no final uma coisa muito interessante, porque o janitor, como é que é o nome? O rapaz que limpa o laboratório dela, ele já estava de olho nesse armário, ele pega essas poções e começa a dar para o guinea pig, que é o animal de estimação dela, e as transformações vão acontecendo com o guinea pig, ele fica, nossa, vou ficar rico. E no final ele tem a poção do desejo, que ele dá para o guinea pig, e na cena seguinte, o guinea pig está do lado de fora com o jaleco dele varrendo o coisa, e ele está dentro da gaiola, varrendo o laboratório. Então o desejo do guinea pig era ser ele, né? Era ser esse outro cara. E aí ele leu essa história e deu aos meninos uma tarefa de criar poções mágicas, que eles gostariam de criar. E eles fizeram e representaram graficamente. Fizeram desenhos, fizeram tal, e botaram, e depois botaram o motivo daquela poção. É um nível bastante básico de inglês, então a coisa deveria ser um texto muito simples. E esse menino, a poção que ele fez, ele botou assim, que a poção era to revive people. Então, no momento que o professor se reparou com aquilo, me chamou, me mostrou, e eu pensei, né, ele não é um analista, mas a partir disso ele pôde estabelecer uma excelente conexão com essa criança. Ok? Porque ele poderia ter criado uma dinâmica que todos ficariam o porquê da sua opção. Ou não. Isso poderia ter sido apenas o suficiente para que ele entendesse que esse sujeito teve um lugar para deixar a sua angústia escapar dele, se materializar. Quer dizer, eu achei melhor deixar como estava, porque eu achei que a gente também tem limites dentro da escola, porque a gente não vai fazer elaboração, né? A gente acolhe, mas a gente não tem essa capacidade, não é o nosso papel. E naquele momento eu achei que era o suficiente, depois de tanto tempo que esse menino está conosco, conseguir deixar escapar algo que era muito forte na vida dele. Mas, de alguma forma, é interessante, isso foi, não tem muito tempo, eu tenho observado a progressão dele, muito grande, esse ano principalmente. Então, acho que no momento que eu entendo, eu leio dessa forma e acredito que seja nesse caso, né? Acho que cada pessoa é um mecanismo, no momento que ele se sentiu dessa forma conectado, eu tenho a impressão que aquilo operou alguma coisa dentro dele, porque ele vem se colocando de uma maneira bastante diferente. É claro que tem todo ali um trabalho do pai, que é uma pessoa muito presente, tem todo, e sim, muito ciente, né, do que se passa. Em uma outra situação, isso aconteceu há mais ou menos 20 anos, né? Eu, numa sala de aula, com uma criança de 9 anos, era uma criança muito tímida, retraída, muito quieta, e eu fiz uma atividade em que eles tinham que preencher dados deles, e é interessante hoje eu pensando, eles tinham que preencher o nome do pai, nome da mãe. Hoje a gente não faria mais assim, com as novas configurações familiares, não seria interessante fazer isso, né? Colocar a criança disso. Mas, enfim, na época ainda era assim. E coloquei lá e ele teria que preencher. E, num dado momento, ele chegou para mim muito tímido, muito quieto, muito lindo, menino. Isabel, falando muito baixo, eu posso colocar o nome do meu padrasto? Porque eu não sei o nome do meu pai. Eu falei, claro que pode. Aí, tudo bem. Isso também é uma coisa muito interessante. Quando isso acontece, a gente percebe, isso abre um caminho para a gente, como professor, muito grande. Você sabe por que portas você pode entrar com essa criança, né? E dali eu passei a dar uma atenção diferente, não diferenciada, mas me aproximar. E esse menino foi se aproximando realmente muito de mim, e a gente conseguiu fazer um trabalho legal.
e eu me lembro dele até hoje, adoraria saber como é que ele está, né? Um outro menino, uma situação muito interessante, era um garoto que chegava sempre, isso também ele tinha na época uns 12 anos, foi um ano antes, acho, da pandemia, 1 ou 2. Esse menino chegava, ele estudou um tempo, e ele chegava sempre muito cansado, e com olheira, e muito desanimado. Um dia eu chamei, fui conversar, como é que você está? Por que você está sempre assim, cansado? O que você estava fazendo? Ele, estava jogando videogame. Eu falei, sabe, por que antes de vir para cá, você não para o jogo um pouco antes, né? Lava o rosto, desce, vai no play, faz uma coisa para você ir acordando, porque fica difícil para você. E perguntei como é que ele estava na escola, como é que ele estava em português, e tudo, como eu previa, não estava bem, né? E geralmente essa coisa da linguagem na hora é difícil. E aí eu tinha uma ideia de chamar uma amiga, eu tive a ideia de chamar uma amiga que é professora de inglês e que resolvia se dedicar ao bordado. E eu falei com ela, vamos fazer um bordado com os alunos? E ela trouxe aí, eu comprei o material, né, que é o bastidor, um tecido cru, e aí as crianças teriam que desenhar, fazer um desenho de qualquer coisa que eles quisessem. Alguns faziam o símbolo do Flamengo, outros faziam um pássaro, outro fazia alguém jogando uma bola, enfim. Eles teriam que fazer aquele desenho e depois bordar. E eu pensei assim, eles vão me jogar pedra, porque esses meninos vão querer saber de bordar. E fiz isso com todas as turmas, inclusive com os adultos. E quando chegou na turma desse menino, e o que me surpreendeu é que eles ficaram extremamente envolvidos. Extremamente envolvidos. Não houve ninguém que reclamasse. E aí houve até um pouco mais de resistência dos adultos. Que, não sei, mas os jovens, as crianças entraram. E esse menino, nesse dia, me chamou muita atenção, porque ele começou a bordar e ele não parava. A aula terminou, ele estava lá sentado bordando. E eu fiquei imaginando assim, né? Porque você tem o meu objetivo era fazer uma atividade criativa, que eles pudessem usar o corpo, a coordenação motora fina, que eles pudessem ser uma coisa relaxante e que a língua fluía durante aquele evento. A gente conversa em inglês, ensina como é que é botar. Eu quero botar a linha, como é que é? Então, a gente ensina como é que fala botar a linha na agulha, dar o nó, cortar aqui, desfazer os stitches, os pontos e tal. E outras coisas, conversar enquanto está bordando. Meu objetivo era um pouco esse, né? Favorecer um pouco a língua de uma maneira bastante leve e tal. E esse garoto saiu do curso com o bastidor para terminar em casa. Ele foi capaz de fazer algo que ele nunca tinha feito, que era essa concentração num trabalho tão delicado, que exige tanto e tão calmo, né? E esse menino fez isso. Mas o que é mais frustrante nessa história, que eu acho que é uma coisa que eu vejo que acontece também nos canais, muitas vezes, ou nos processos, é que a criança está evoluindo e, de repente, por alguma razão, a família tira a criança. Às vezes é até uma questão mesmo de dificuldade de levar. Eu sei que havia uma dificuldade na família, eu percebi, havia alguma coisa na relação dos pais, e havia uma coisa nesse menino que eu observava e eu pensava, esse menino deve se sentir muito só. Ele tinha 2 irmãs gêmeas, elas eram mais novas, uma babá e uma mãe que trabalhava muito, e o menino ficava lá preso ao jogo e geralmente se sentindo muito derrotado, e aí era só derrota sobre derrota e o sujeito se afundando, né? Então, a minha pergunta é como é que isso ajuda, né? Tudo isso ajuda a estabelecer vínculos, a permitir que o jovem descubra suas habilidades, que aprenda novas habilidades, que abra um leque na sua experiência, que seja capaz de realizar, concentrar-se, realizar alguma coisa, fazer alguma coisa até o fim, né?
Então, o que nós vemos dentro de sala de aula é que as angústias estão presentes o tempo todo. E sabemos disso, né, pela vida, mas a gente espera que a sala de aula seja um lugar onde, quer dizer, a gente como professor, né, espera que todo mundo suspenda suas angústias, meta a cara nos livros e vai estudar. E não é, isso não é possível, né? Elas escancaram, ao contrário, né, de fazer suspender, elas escancaram essas angústias, porque ali há uma exigência de investimento do indivíduo, do sujeito. E ele precisa dar conta de coisa que, na verdade, é muito difícil, pois ele depende da sua condição psíquica, dessa possibilidade de fazer esse investimento. De modo geral, a gente percebe que quando a família, há um envolvimento da família, a gente sabe disso, esses atravessamentos são mais simples, mas nunca são muito rápidos. A gente sabe que toda a experiência de viver é uma experiência que nos põe diante de muitos desafios e leva um tempo, né, para a gente realizar as nossas coisas, né? Então, assim, nesse sentido, assim como na psicanálise, a educação depende desse investimento, que é também um investimento afetivo. E o que é mais surpreendente é o adulto que muitas dessas pessoas se tornam muito interessantes, maravilhosas, né? Quando houve um desinvestimento delas, às vezes, por parte da escola, em função da sua, digamos assim, vou chamar precariedade, porque existe um limite, né? Principalmente na maneira como nós a temos aqui no Brasil, né? Bom, eu acho que, às vezes, também é uma crueldade por parte do sistema escolar nas escolas. Elas, quando reduzem a criança aos seus sintomas, que podem ser apenas circunstanciais, mas a criança sabe que ela é vista daquela forma, e isso faz com que ela se perceba de uma maneira muito ruim. A lição que aprendemos é que a escola é, sim, um bom detector de muitas questões. E, se ela estiver atenta, ela se torna a janela que se abre na vida dos sujeitos. Mas ela pode também fechar essa janela, pois não aposta nele quando reduz apenas aos seus desempenhos de suas atribuições escolares. De modo geral, nós entendemos que o professor, assim como qualquer outro profissional, assim como um sujeito, né, que se dispõe a trabalhar com outro sujeito, seja lá em que circunstância for, ele precisa ter um olhar sobre si, ele precisa entender os seus processos, ele precisa estar sensível aos processos do outro, e a gente sabe que a formação, muitas vezes, não depende apenas da formação do professor, depende do desejo desse profissional também, dessa pessoa que vai abraçar essa função, né, na sociedade. Mas a gente sabe que há também muitas limitações, não só na estrutura escolar, como há limitações também na formação do professor. Bom, é isso que eu queria dizer, e agora eu queria deixar vocês perguntarem, se tiverem perguntas. Excelente, excelente. Muito bom, A gente já pode perguntar? Claro. Pode. Obrigada, Tereza. Claro. Eu perdi uma parte, né? Porque a minha internet está ruim e toda hora estava caindo, mas achei ótimo, queria te parabenizar, muito boas suas colocações. E fiquei assim, pensando em algumas coisas que você falou, se você puder comentar um pouquinho mais para a gente, né? Essa questão da língua, né? A aprendizagem de uma língua estrangeira, eu sou outra pessoa. Outro dia, uma paciente estava me falando que ela fez um intercâmbio e realmente lá ela não tinha as questões, os problemas que ela tem aqui, como se ela fosse outra pessoa, porque ela estava em outro país, falando uma outra língua, né? Uma outra coisa também que seria bom a gente ressaltar, essa questão da relação
da importância da relação do aluno e do professor. Precisa de um investimento por parte do aluno, mas precisa também, né, como você estava falando, um investimento do lado do professor, do olhar que o professor tem para essa criança, porque muitas vezes ele se ressente, né, da criança, do comportamento da criança, que às vezes é mais levada, não para quieto, fica implicando com os outros, e já a criança já é vista como hiperativa, e aí já tem alguma coisa aí também do lado do professor que parece que já não investe tanto nessa criança, né? Já olha de uma outra forma, é aquele que atrapalha, é aquele que perturba, e aí a criança também, né, vai se afastando e vai criando uma dificuldade aí na aprendizagem. Me parece que o olhar do professor influencia na aprendizagem da criança. E aí, como é que você vê isso? O que você poderia falar mais um pouquinho para a gente sobre isso? Com Tá? certeza, Eliane, com certeza. Eu vou começar por essa última fala sua, Também, tá? depois eu também quero perguntar. Tá bom, Flávia. Vou começar por essa fala sua sobre o olhar do professor e como, né, você pode ratificar uma posição. Isso. Eu tive uma experiência uma vez no encontro de uma mãe, que os filhos ela tinha 2 filhos adotados, e todos os 2 filhos tinham um diagnóstico. Um era TD não sei o quê, o outro era TDAH. TDAH. Eu tenho um problema de fixar essas siglas, talvez porque é claro que eu sei que é importante, muito importante, profissionais sérios que trabalham de forma bastante consistente, que auxiliam demais, mas eu sei também que há uma super... e que isso também pode ter grandes prejuízos para a criança. Sim. Então, meio que ficou um pouco assim, vamos descobrir primeiro quem é essa criança que está aí dentro da escola, deixa o profissional fazer o que ele tem que fazer, e aqui dentro a gente vai tratá-la como criança. E essa mãe estava muito aflita, e a gente estava num grupo de pessoas ali, atendendo a mãe, cada uma na sua função, e a mãe muito aflita. E ela a mãe era muito... Ela tinha uma agenda tão obsessivamente arrumada. Eu falei, nossa, muito ansiosa, muito ansiosa. E toda vez que ela falava, eu falava assim, calma, né? Seus filhos são crianças. E aí as pessoas, não, mas ele tem TD não sei o quê, mas ele tem não sei o quê. Quando eu fiquei sozinha com ela, eu falei assim, olha, eu também tenho filhos, tenho experiência como mãe, e a gente se frustra, e a gente também não consegue tudo. Agora, uma coisa pode ter certeza, seus filhos vão crescer, ser pessoas ótimas, porque você está aí numa preocupação enorme, acompanhando. Esquece esse monte de coisa que botaram nos seus filhos, deixa eles interagirem, brincarem, claro, com um olhar de cuidado, porque você sabe que se a criança tem alguma condição que exige dela um esforço maior, você precisa ter a clareza de que você vai ter que respeitar o tempo dela, né? Mas sem nunca deixar, em primeiro lugar, olhar para essa pessoa como uma criança, porque como um jovem, porque isso simplesmente acaba com tudo. Você já chega colocando todo o trabalho, tudo que advém dele, todo o fracasso em cima dessa sigla, em cima desse órgão. E, às vezes, uma incapacidade da gente, porque a gente não consegue tudo, né? Seja como mãe, seja como professor, seja como educador, você, às vezes, também não consegue tudo. Então, a importância eu acho que hoje há uma grande conta, isso tem uma conta muito alta, e os professores se sensibilizarem um pouco mais, no sentido de que eles não são psiquiatras, não são psicanalistas, não são nada, eles são professores e eles devem acreditar. E a criança não é uma coisa só, ela não é só uma criança que tem um processo de aprendizagem assim, assado, em função de alguns aspectos que acontecem e que atravessam ali o caminho dela.
elas são outras coisas também. Ela tem curiosidade, ela tem vontade de saber muita coisa, ela tem um corpo que brinca, que joga, né? Então, eu acho que se reduz a criança a isso e a gente vê que essa situação cresce a cada vez porque é cômodo, né? Você trabalhar com isso. Você joga na costa do outro e Isso. E a outra coisa sobre essa coisa da língua estrangeira, muito interessante que você está dizendo, porque eu, por exemplo, morei nos Estados Unidos, dos 17 aos 18 anos, eu fiz um intercâmbio. E a sensação que eu tenho daquele período é que minha vida suspendeu. Eu fiquei lá um ano, num ambiente completamente diferente. Eu fazia coisas que eu nunca pensei. Para a rua, para o parque, jogar tênis, descer de ladeira abaixo de coisa para descer na neve. Brincar de bola de neve no meio da rua, sei lá, coisas desse tipo, né? E essa situação, e era realmente você ser outra pessoa, em outro lugar. E dali você, de alguma forma, você tem férias até da sua própria história. Os sonhos não te permitem essas férias, porque ela comparece nos sonhos, né? Mas você acorda e você segue o dia ali como se você tivesse mudado para um outro planeta. E eu me lembro que no meu caso, eu fiquei um ano sem falar português nenhum, porque era muito caro falar por telefone, eu só falava por cartas, só falei português um dia no Natal. E quando eu voltei, eu ficava me exercitando para não trocar palavras de português para inglês, que eu achava isso muito pedante, né? Era uma coisa e tal. Mas é exatamente e eu percebo mesmo aqui, né, falando inglês, dando aula de inglês, estudando e vendo as pessoas, a gente muda o tom de voz, muda a sonoridade é outra. O nosso corpo é outro, porque você tem que articular coisas, como diz a Revi, são sons que estão esquecidos, que você precisa acordar. Ela faz uma observação sobre essa coisa, sobre o do adulto, que eu acho muito interessante, como todo mundo aqui é adulto, e muitas vezes as pessoas têm umas questões, né? Que o adulto leva muito tempo no nível intermediário, muito tempo. São anos, mas eu acredito que a maior parte das pessoas, na verdade, levem muito tempo no nível intermediário. O que é isso? Né? Essa capacidade de se comunicar com muita fluência, ela precisa de muito tempo. Mas o que tem o adulto é que ele se vê nessa condição, como ela fala aí, com enfant, né? Daquele sujeito que é meio... Poxa, ele sabe, é como se você se sentasse ao piano e tivesse que tocar Mary Had a Little Lamb quando você quer tocar Beethoven, entendeu? Você sabe que você não pode tocar Beethoven, você tem que tocar Dó, Ré, Mi, mas você tem um entendimento do Beethoven, você tem um entendimento da sofisticação da música do Beethoven. É a mesma coisa da língua. Você tem uma possibilidade na sua língua materna de expressar de uma maneira tão variada. E chega na língua estrangeira, você tem que ficar buscando palavras, e você tem que ficar se preocupando se você está suando assim, assado, até porque a gente se ouve também quando fala. Então, é uma experiência que realmente você se transporta para um outro lugar. E algumas pessoas dizem assim, nossa, eu tenho total bloqueio para a língua X. Eu acredito que essas coisas aconteçam sim. O bloqueio advém de uma expectativa sua que você não se sente capaz de atingir. Por exemplo, eu ainda tinha muita vontade de um dia estudar alemão, mas eu já vou de antemão, nossa, não vou conseguir aprender essa língua. Então, assim, e eu fico pensando assim, quando eu era bem nova, como eu sempre gostei de língua estrangeira, eu percebo isso hoje, né? Quando eu olho para trás. Não percebi isso nem na época que eu fiz a opção por ser professora de inglês, que foi um pouco casual também, não foi exatamente uma opção de fato, na época, né? Então, a opção por continuar, foi uma opção, mas a opção por ser não foi. Então, mas eu me lembro desde nova, eu queria falar, eu achava legal isso. Então, eu aprendi francês com muita tranquilidade, aprendi inglês com extrema facilidade. Hoje eu estudo italiano, porque minha família tem uma descendência italiana.
mas eu percebo assim que eu não tenho tempo que eu tinha, eu não tenho a disponibilidade mental, porque você está fazendo a aula de italiano, mas você imediatamente tem que pagar a conta, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, tem que dar conta disso, daquilo. Você não tem mais essa disponibilidade mental. Então, não é uma questão de incapacidade, é uma questão realmente de modos de vida e momentos da vida, né? Agora, esse ocupar, ser um outro, sim. Tanto que é muito comum uma pessoa que está com muita dificuldade de se ajustar ao lugar onde ela está, né? O seu lugar de origem, eu tenho muita vontade, sempre tive muita vontade de morar fora um tempo, né? Sempre assim, nunca pensei em ir embora definitivamente, não. Eu sempre tive essa vontade, se eu pudesse ter feito isso mais vezes, teria feito. Mas, assim, essa coisa da pessoa querer ir embora e ir para um outro lugar, eu acho que essa coisa, essa possibilidade de ressignificar-se, de fazer uma outra história para si. A gente encontra isso muito, e encontra isso muito em famílias, que não está conseguindo lidar com o jovem, a primeira coisa que ela pensa, vou mandar ele para lá. Sim. Eu estou com uma situação intercâmbio. Foi exatamente uma situação dessa, que o menino vem, ele estudou conosco durante um tempão, sempre foi muito... ele só se interessava, ele tinha pelo menos isso, quando a coisa ficava muito apertada, ele ia lá, se interessava, às vezes, na escola, mas sempre levou a coisa de uma maneira extremamente na brincadeira, sem muito compromisso, a mãe muito filho único, a mãe muito querendo absolvê-lo, né, das suas coisas, e ele agora voltou, assim, e ele está com um comportamento completamente diferente, mas porque eu fiz esse trato com ele. Eu falei, olha, hoje está com quase 20, está com 20 anos, eu falei assim, olha, mas, por incrível que pareça, ele precisa ouvir isso. Eu falei, se você não vai poder fazer isso, você não vai poder faltar, você não vai poder não sei o que, você não vai poder estabelecer, então assim a gente toca trabalhar com você legal. E ele está indo muito bem, o professor deu um feedback assim, super interessante. Mas a mãe veio com ele agora porque a insistência dela é mandá-lo para fora do país para ver se ele cria responsabilidade. Isso. Aí eu falei com ela, vamos fazer isso agora, vamos botar ele vai cumprir o horário, não vai poder faltar, mas vamos começar a botar a responsabilidade. Bacana. Isabel, você falou isso agora, eu fiquei só assim, para uma colocação rapidinha, porque falando dessa coisa do estrangeiro, né, de ser uma outra língua, e quando aprende as duas ao mesmo tempo, porque o meu netinho, ele está numa escola que é de imersão em inglês. Então, ele foi alfabetizado em português e inglês ao mesmo tempo. E aí eu falei, isso vai dar um nó na cabeça da criança, mas não deu, não. E aí, essa coisa do estrangeiro, né? Como é que fica, então, né? Que agora você falou, eu fiquei pensando nisso. Não deu nó, então não aprendeu. Isabel, deixa eu te perguntar também, porque... Pergunta Isso, é porque, assim, a Tereza tinha me convidado também para debater essa mesa, e quando ela me convidou, já fiquei pensando numa questão. Então, eu estou querendo te perguntar isso já há algum tempo. Vamos ver. Não, porque, assim, primeiro quero te agradecer pela sua exposição, que eu achei maravilhosa, né? Assim, e eu achei bacana quando você coloca, porque... Isso que eu fiquei pensando, essa articulação, porque você fala assim, que para que haja aprendizado, né, para que haja aprendizagem, é necessário algumas condições psíquicas. Achei interessante isso que você está colocando, né? E há um tempo atrás, né, a primeira vez que você vem falar na escola, né, assim, e eu lembro que uma vez também eu te perguntei sobre pessoas que tinham dificuldade de aprender a língua. E você me fala também, de alguma maneira, assim, eu acho que são situações, você já trouxe alguns casos aí super interessantes, e você me falou também assim, da dificuldade do sujeito de se separar da língua mãe,
né? Porque é isso que você está trazendo de alguma forma, né? É uma coisa, é um estrangeiro, né? Assim, de alguma forma, porque você colocou que uma das condições para que o sujeito aprenda uma língua estrangeira é que ele tenha essa já aprendido a língua mãe, de alguma forma, né? E para você aprender a língua mãe, né, isso tudo tem um processo psíquico aí, né? Assim, o recalque, por exemplo, né? Assim, enfim, é um processo. Então, eu fico pensando, eu queria que se você pudesse falar um pouco mais sobre essa dificuldade do aprendizado da segunda língua, né? E essa relação com a língua materna. Porque, ao mesmo tempo que eu entendo, né, assim, que o sujeito tem uma certa dificuldade de se separar da língua materna, será que a gente pode falar que, assim, que aquele que aprendeu a língua, ele está mais resolvido psiquicamente, ou ele conseguiu se separar, né? Assim, tem essa relação com o outro mais saudável, né? Assim, porque, por outro lado, assim, eu não sei se está muito confuso, assim, porque, por outro lado, eu fiquei pensando também em determinadas crianças autistas que não têm recurso psíquico e, no entanto, se autoalfabetizam às vezes, né? Assim, conseguem falar muito bem uma língua estrangeira, né? Enfim, essas questões aí, muitas, né? Assim, acho que tem a ver com essa aquisição da língua estrangeira, né? Assim, tem muita coisa que você falou, tem muita coisa que eu sempre quero te ouvir sobre o autismo, porque tem questões que me intrigam bastante, são coisas, né, bastante difíceis, né, da gente pensar. Sim. Mas eu vou começar falando sobre a questão da dificuldade, se uma pessoa que aprende uma língua estrangeira está resolvida. Não, ela está resolvida em relação à língua estrangeira, né? Não necessariamente em relação a quem se é, né? Porque existe alguma coisa, né? Sempre isso é fato, que a língua materna é um aporte muito importante. É a primeira linguagem que a gente tem, né? Na verdade, não é só a língua como código, mas é o que ela nos permite fazer com a linguagem, né? Como linguagem. E isso ela tem, de certo, eu não sei, né? Você me falou uma coisa que agora eu fiquei curiosa. Será, né? Como é que é essa experiência inicial de algumas pessoas com a questão também da língua materna, né? Sim. Então, isso, né? Como é que são esses canais, né? Pelos quais ela vai entrando, né? Sim. E será que teria que ter algum canal fechado? A impressão que eu tenho da língua estrangeira é que, trabalhando com pessoas, e eu agora estou pensando, por exemplo, tem uma menina, eu acho que é muito como isso entra também na sua vida, né? No seu entorno. E também algumas coisas da própria pessoa. Por exemplo, eu sou de uma família, eu tenho 8 irmãos. Quem se interessou por morar nos Estados Unidos foi o meu irmão, que é um irmão mais velho do que eu, um deles, né? Foi um único dos homens, e eu. Logo depois, quando ele foi, eu falei, eu também quero isso. Eu achei interessante tudo que ele dizia e tal, uma música que tocava, enfim. E a gente, de certo modo, ele é jornalista, eu fui para a área de línguas, eu acho que existe uma coisa um pouco... Ele foi a primeira pessoa que me falou de Freud na vida, não esqueço disso, eu tinha uns 16 anos. Então, assim, tem algumas coisas ali que a gente está... E agora, eu aqui pensando também numa coisa nada científica, apenas observação. Primeiro, eu acho que tem um ambiente familiar que pode permitir... No meu caso, não havia esse ambiente familiar, porque, né, eu sou filha lá de imigrantes, filhos de imigrantes italianos que, assim, tinham a coisa da língua italiana, quem sabe? Agora eu me inventei, porque... Meu pai falava com certo sotaque, que ele não era italiano, mas o pai dele era, e tinha um certo sotaque no português, e minha nona, tinha bastante sotaque, então, assim, você convive com uma certa musicalidade. Não sei. De alguma maneira, o que eu observo aqui hoje
é que as famílias que você tem a língua com uma certa naturalidade, então ela entra com uma naturalidade também. Famílias que já têm interesse. Um adulto que está muito naquele momento, naquela coisa, eu tenho tanta vontade de falar essa língua e não consigo, não aprendo. Na verdade, eu acho que a pessoa tem que se perguntar, não é isso, não é se cobrar por que ela não aprende, é entender por que essa língua não tem esse espaço na vida dela. Sim. Porque para você fazer uma coisa dessas, você precisa ter um espaço e uma certa tranquilidade, porque quando você vem com se essa cobrança existe antes da sua experiência, você obviamente vai criar uma dificuldade aí. Se você entra nessa experiência com uma certa leveza, com uma certa tranquilidade, tipo, né? Porque no momento que a gente se coloca, Flávia, assim, eu não consigo, que é muito que a gente ouve adultos, não consigo, isso é muito comum, realmente você já tem um impasse difícil. Mas isso não é uma coisa para a pessoa não é culpada de se sentir assim, né? Ela não teve na vida dela. De repente, eu tive várias oportunidades, eu fiz de inglês no IB, eu fui na cultura, eu achava um saco, mas na verdade não eram oportunidades que a tentaram, né? Que foram oportunidades boas, prazerosas, né? Então, tem muitas condições. Agora, a condição para se aprender uma língua estrangeira existe sempre. E isso independe de idade. O que acontece com a idade é isso que eu estou dizendo. Você tem mais tempo, mas a criança, quando você fala com ela está nem aí do que ela está falando. Se ela está falando certo, errado, porque a gente imagina, a criança não sai falando certo. Ela fala um monte de coisa errada, e dependendo, quanto maior a convivência com aquela língua, mais ela vai chegar lá. Mas, por exemplo, tem uma escola que eu faço uma assessoria aqui no Rio, muito interessante, de educação infantil, é só com criança pequena. E tem uma menina, às vezes aparecem uma, duas, três crianças extremamente ligadas na língua estrangeira. Você vai conversar com o pai, com a mãe, os pais também são. De alguma ouve música, faz isso, pai valoriza a beça, a mãe valoriza. Existe um tempo para aquilo também. Existe um espaço para aquilo. Mas essa criança, muito interessante, com 4 anos de idade, a professora falou assim, fulano, não sei o que lá, não sei o que lá, what about you? E você, né? What about you? Aí ela saiu andando assim, what about you? What about 2, 3? What about 4? Ela saiu, what about you? Com two, que na verdade, bem, com isso. número. Aí ela continuou com o número, about 3, e ela fazia a frase, what about 3, what about 4? Isso mesmo por 4 anos. Que bacana. Então, assim, e a criança, você fala assim, você quer fazer não sei o quê, você quer, would you like the red or the green pencil? Aí ela não fala a frase toda, a criança começa falando, pipocando palavrinhas aqui e ali. Ela fala, eu quero a green. Por que ela responde a cor com essa, ou eu quero red? Porque a cor é tão presente na educação infantil, ela está tanto tempo retornando o tempo todo, se lida com a cor o tempo todo para tudo, que é um bloco de palavras que elas aprendem de cara. Então, a gente vê, isso faz pensar que a exposição, o que tem a ver, o que faz sentido para a pessoa. Então, por exemplo, eu gosto muito de literatura infantil, adoro, completamente apaixonada. Então, se eu pego um professor para dar aula, um professor de língua, eu vou pegar adulto, eu vou pegar literatura infantil, porque eu sei que essa pessoa vai usufruir. Então, esse é um outro negócio, quando você pega para fazer um trabalho com uma pessoa, que você está trabalhando coisas que dizem respeito a ela, obviamente que ela vai aprender. O que acontece com os cursos de modo geral? Não há espaço para isso. Porque você, economicamente, você não pode, eu tenho um espaço um pouco diferente, mas é um desafio, porque economicamente é um desafio muito grande. Porque o que faz um curso? Eu tenho uma turma de 10, 15, 20 pessoas. Bota livro, tem que botar um livro, seguir um método, e pronto, gosto ou não daquele assunto, gosto ou não de falar do piquenique da família X lá não sei aonde, todo mundo vai ter que falar daquilo. Quando você tem um espaço um pouco mais reservado para você, eu acho que você pode escolher algumas coisas que te tocam, e você entra no assunto. Você entra no assunto e não na língua, entendeu? Então, essa que é a coisa legal, porque se você ficar pensando na língua o tempo todo, é uma barreira.
Porque o Entendi. trabalho de aprender... Bacana. Está tomando muito tempo, mas o trabalho de aprender uma língua, ele é um trabalho que... Existe um sociolinguista americano chamado Goffman, que é lindo esse livro, eu acho que, Flávia, seria muito interessante você ler. Ele trabalha muito com temas tipo estigma, ele trabalha com conceitos tipo contexto, né? Tipo frame. Então, quando eu fiz minha dissertação e minha tese de doutorado, eu sempre peguei esse conceito dele e sempre pensei, né, o que é o frame, um frame que chama em português, frame é moldura, né? Mas na linguística aplicada, não me lembro o que a gente usa em português. Então, por exemplo, você tem você tem uma situação tipo análise, né? Então, você tem o psicanalista sentado, distante, você tem o divã, esse é um contexto de interação em que cada um tem lá o seu papel, em que se espera que vá se usar um tipo de linguagem ali dentro, né? Ou um tipo de... Existem alguns acordos nessa interação. E também isso vai influenciar na maneira como a gente fala. Como eu converso dentro da minha análise, não é exatamente como eu converso fora dela, entendeu? Sim. Então, essa coisa do contexto tem uma delimitação muito interessante. E eu acho que quando você está num contexto de sala de aula, que você tem uma certa liberdade de colocar os seus desejos e você tem os seus gostos, os seus prazeres, a forma como você... É claro que isso vai ser uma experiência muito mais lucrativa. E se você ficar falando da gramática, quem gosta de gramática é professor. E adulto, que se sente seguro, porque é um processo diferente. Eu gosto de estudar hoje a gramática do italiano, eu gosto de estudar. O adulto gosta da gramática, o adolescente não quer saber de gramática. E criança, muito menos. Então, por exemplo, é incrível a gente dar aula aqui para crianças e adolescentes, 11, 12, 13 anos, eles não querem saber de present continuous, present perfect, a gente aqui insiste, eles não querem saber disso, né? Mas não estão ligados nisso, eles querem jogo, eles querem interação, eles letras de música. Letra de música, e de música que agrada a ele, viu, Tereza? Exatamente. Isabel, tinha uma pergunta para te fazer. Você estava falando, né, a propósito das aspirações e das angústias dos pais com um filho que, por exemplo, tem uma dificuldade sistemática de aprender uma língua, aprender, no caso, o inglês. E o incômodo deles, né, a insistência em que a criança aprenda e a frustração que, de alguma maneira, talvez, eventualmente, eu acho que você uma vez comentou sobre isso comigo, eles imputam ao colégio, ao curso de inglês, uma dificuldade de perceber que o aluno, o filho ou a filha, está trazendo, na verdade, alguma coisa que diz respeito à relação subjetiva que essa criança ou adolescente tem com esses pais. Talvez uma forma deles recusarem a demanda desses pais de que eles aprendam aquilo que eles acham que é importante, que é, no caso, o inglês, e a criança ou o adolescente com esse desinteresse, entre aspas, na língua, o que eles, de alguma maneira, querem mostrar, me parece, é que, frustrando a demanda desses pais, eles apontam para uma outra questão. Alguma coisa que esses pais não estão atentos. Eu queria que você pudesse falar um pouco sobre isso. Isso é absolutamente verdadeiro. verdadeiro. No seu curso, inclusive. Isso é absolutamente verdadeiro. E é muito estranho que os pais eles vão ficando, inclusive, cada vez pressionando mais e pressionando o curso, né? Aí chega uma hora que eles vão lá, como acontece, eles tiram. Ah, não, mas ela não escreve. Imagina, botei ela para fazer uma prova, não sei aonde, não conseguiu fazer a prova. Eu falei, não era para conseguir mesmo, porque a prova... Essas provas não têm nada a ver, não dizem nada. Você dá um papel para a criança para preencher coisas, você não fica exercitando isso. E ela tem aptidão para esse tipo de coisa, porque tem criança que tem paciência
gosta, tudo bem. Mas se ela não tem... Agora, ela tem, digamos assim, outras habilidades na língua, ela tem outros talentos, e esse talento, esse de fazer prova, vai aparecer lá mais na frente, né? Para a maior parte das crianças, inclusive, né? Para alguns, para a maior parte. E isso que você está dizendo é extremamente pertinente, porque a gente percebe que há uma ansiedade dos pais, e isso é uma coisa muito estranha, porque os pais também acham que se os filhos falarem inglês fluentemente, eles vão ser felizes para sempre na terra do lá, entendeu? Então, bem longe daqui, de preferência, e aí eles têm que falar desde pequenininhos e têm que mostrar. E a gente percebe que há. Eu tive uma menina que a gente até ficou bastante tempo com a gente, era menina, a gente vai criando laços, né, também muito forte com as crianças, vai acompanhando. E a gente percebia, houve uma separação dos pais no momento, depois existia pressão muito grande da mãe, da menina ser ótima em tudo, porque todo o entorno dela que era ótima, todo mundo, e ela tinha que ser ótima na natação, ela tinha que ser ótima no não sei o quê, e a menina se recusava, e começou a apresentar um problema na escola na alfabetização dela, na própria alfabetização. É uma menina que vai seguir a vida bem, uma menina super safa, mas a mãe fazia uma exigência que estava muito além do que aquela criança estava... E a criança no meio de um foguetório também, de uma exigência de uma briga dos pais o tempo todo, mesmo separados, e ela tendo que satisfazer. O pai queria o meu curso, a mãe queria um outro curso, ficava aquela coisa, e a menina presa ali. Só que a menina, você botava ela assim para cantar uma música, a menina tinha 6 anos, ela cantava a música do Father and Son, do James Taylor, inteira, do Cat Stevens, inteira, em inglês, com uma pronúncia linda. Ela foi fazer a prova, não conseguiu fazer a prova, eu falei, calma, ela vai ser ótima em inglês, mas, enfim, aí a criança, como você falou, ela fica dividida nessa situação, ela começa a apresentar, porque é uma maneira dos pais se presentificarem, a gente sabe disso, né, Tereza, que as questões são uma maneira de fazer os pais presentes na sua vida, ou, às vezes, uma questão mesmo de uma certa necessidade de me deixa aqui, pelo amor de Deus, me deixa, né? Então, eu acho que toda a situação de sala de aula, ela tem muito a ver com isso. A gente percebe, eu tenho algumas situações aqui que a gente vê numa mesma família. Agora, tem essa coisa interessante, tem uma família, as 2 crianças são de escola internacional, uma escola muito bacana, e os dois meninos são muito bons, quer dizer, o mais velho chegou aqui, ele é muito bom em gramática, não em comunicação, ele não sabia falar porque ele é muito bom academicamente, digamos assim, para estudar, e a escola não dá muito esse espaço de desenvolver a língua. Mas é uma família assim, bastante envolvida com língua estrangeira, o pai fala mais de uma língua, os pais são muito presentes, o pai vem, senta aqui, espera, o outro vem, você vê que há uma presença muito grande dos pais, mas as pessoas também são diferentes, elas reagem diferentemente àquela língua. Tem crianças que se interessam muito por uma língua, não se interessa tanto pela outra. Tem uma questão da musicalidade da língua que satisfaz a um mais do que ao outro. Não quer dizer que a pessoa não vai aprender, mas quer dizer que ela se acha, ela se encontra mais naquela língua. Eu acho que a língua tem até esse fator da musicalidade. Fazer um parênteses, Tereza, até para acabar de te responder, o Melman, se eu não me engano, nesse texto, em algum texto que eu li no passado, Melman, que ele fala, uma coisa muito interessante em relação à língua estrangeira, é que a última coisa que você perde, porque quanto mais fluente você mais você vai incorporando essa língua à sua vida, né, essa familiaridade extrema que você tem. E eu também acho que quanto mais sofisticadamente você pensa, estou falando não de nós aqui, eu fui dar uma prova de Cambridge para 2 jovens da mesma idade, e um disse assim no começo da prova, eu cheguei dos Estados Unidos. Aí eu pensei, o outro não vai nem querer falar, porque vai se sentir inibido, né? Mas no final da história, quem tirou a nota melhor foi o garoto que não tinha nunca viajado, melhor do que o garoto que viajou. Porque o garoto que não viajou, ele tinha ideias, ele concluía,
ele tinha os processos mais organizados e tinha mais língua, ele tinha mais vocabulário, ele tinha mais coisas para pensar. Isso também, quando a pessoa tem uma relação com a linguagem, né, e ela tem uma relação com a própria língua também, ela acaba transferindo isso para a língua estrangeira. Isso também é muito interessante. Agora, tem gente que opta por ficar ali na língua estrangeira, aquele sujeito que quer o exílio, o sujeito que quer... Sim. Agora, essas questões que você falou são extremas. Na sala de aula, o tempo todo, você vê a criança que quer dizer alguma coisa para os pais, só que os pais leem diferente, né? Então, elas estão Sim. sempre atribuindo a responsabilidade ao curso que deveria fazer mágicas, né? Que deveria resolver a situação toda. Houve um caso que eu nunca vi disso, adolescente de classe média alta, classe média, ter dificuldade com pronúncia. É muito incomum. Pronunciar errado é uma coisa, ter dificuldade com pronunciar outra. Uma coisa é você falar uma palavra errada. É normal você falar uma palavra errada. Ainda mais em inglês, que não tem regra, mas é normal em qualquer situação. Agora, você ter dificuldade de pronunciar, a sua pronúncia ser ruim, digamos assim, adolescente, eu nunca tinha visto isso. E vieram essas meninas. Uma delas desistiu logo, nunca ficou, a mais velha, e a mais nova, e tal. Mas existe ali um comportamento da família que é desinvestimento total, porque em todos os sentidos, né? Em todos os sentidos. E também existe um comportamento da família. A própria mãe fala, lá em casa ninguém é bom na língua estrangeira. Na verdade, ninguém ali valoriza muito e não passou. Não passou essa... O que passou para os filhos é esse desinteresse, digamos assim, né? Às vezes um pai tem Isabel, tá. Isabel, desculpa te interromper. Eu acho que você tem que vir, assim, você já veio aqui na escola algumas vezes, você tem que vir muitas outras vezes, porque é um tema maravilhoso, você tem muita experiência, muito rico, e é uma coisa assim que interessa. Eu assim estou agora ainda com 1000 questões, mas o problema é que a gente já ultrapassou o nosso tempo, era para ter terminado às 8h30, e a gente tem uma reunião também, eu acho que agora. Então, acho que a gente, assim, fica um convite aberto para você voltar outras vezes, para a gente poder destrinchar muito isso, porque ainda tem muita questão aí boa para a gente trabalhar juntos, assim, porque você trouxe muita coisa interessante. Penso assim do outro lado da psicanálise, eu acho que tem muita coisa para eu destrinchar. E eu acho que é isso, né, Flávia? É um caminho assim. Como eu falei, eu acho que tanto a escola, eu tenho um carinho muito grande pela escola, eu tenho uma experiência extremamente boa e sempre aquela situação que eu também acho que eu tenho que me aproximar mais, porque ela tem sido muito importante, sempre foi, né, na minha trajetória, na minha vida, essas coisas todas, no olhar, né, de alguma forma. Então, eu agradeço demais essa oportunidade também, eu espero que a gente possa assim, se ver, e agradeço se eu tiver contribuído com alguma coisa, é muito bom. Nossa, contribuiu muito. Tem vários elogios e pessoas falando ali no chat. Nossa, foi maravilhoso. E eu estou muito feliz porque você é debatedora na sua mesa na jornada. E aí eu adorei, eu não conhecia você ainda. Embora você já tenha vindo aqui. Mas privilégio meu. Demais. Eu vou indicar, inclusive, para várias pessoas assistirem a essa apresentação sua, pessoas que trabalham com educação de crianças. E para nós, na psicanálise, foi de grande possibilidade de temas para a gente poder pensar sobre eles. Muita experiência, né? Muito bom mesmo. Obrigada a todos, queridos, queridas. Boa noite. Agradeço muito, Isabel, muito. Eu te agradeço, Tereza. Obrigada, viu? Obrigada, também agradeço, Tereza, pelo convite, adorei. Tereza, eu também te agradeço, Tereza, obrigada. Nada, imagina, um prazer. Chamar os colegas para participarem desse espaço, quem tem experiência com criança e adolescente. Beijo. Até a próxima. Tchau. Tchau.